precisava de... Gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos. Não. Ah, professor, a resposta. Oi? A resposta apareceu. Esperar mais um pouco de gente entrar aí, que estão em 12. Agora não apareceu. Tô com fome, professor. Eu almocei, na verdade eu lanchei antes da aula, porque eu preciso sair depois que acabar a aula correndo. A gente não conseguiu fazer. Ai, eu queria tanto. Mas daqui a pouco vocês Ai, que almoçam. dó, cara. Daqui a pouco a Não, gente pode almoça. deixar. A gente vai almoçar. Pode ficar tranquilo. A gente tem aula até tardão Não, hoje. isso você pode ter certeza. Estão aqui até umas 4h30 hoje, professora. Nossa, Umas 4h30. Eu misericórdia. queria muito que a gente conseguisse se reunir até o final do ano para fazer um lanche, mas eu acho que vai ser difícil com tudo que está acontecendo, né? Bom. Ah, professora, você viu que sei. saiu uma matéria falando sobre o plasma do cavalo para vacina? Vi. Cara, eu achei muito maneiro, mas não sei se é fake. Eu acho que não é fake, não, porque foi uma amiga de uma amiga da minha mãe que postou, então. E ela é médica, então eu acho que não. Eu vi isso aí na TV. Depois eu posso Tá comentar um vendo? pouquinho sobre essa questão do soro e das Biologia é vacinas. lindo. Biologia salva vidas. Ele tá precisando de nota? Não. Eu acho que deve estar, né? Tô brincando, Isaac. Não, professora, é porque E a acontece? física Tem um monte de possibilitou gente que aqui, estivéssemos aqui tem um nesse monte de momento gente assistindo essa turma. aula. Sim, Tem vamos uma lá, gente nessa gente. turma que é Deixa a galera ir antibiologia, entrando aí, vamos entendeu? lá. É, E eu sou a favor do movimento anti-biologia. Então, tempo tem um monte de urge. gente Professores nessa de turma que é biologia. antibiologia. Aí a gente tem que Se provar você é pro antibiologia, professor coronavírus Biologia. nunca vai terminar. Exatamente. Simples. Para de ser Vamos viver de antibiologia. quarentena. Oxi. Não é Vamos. isso, gente. Ai, a gente não gosta do ensino médio. Pra mim, eu saía e fazia cursinho. Não dá, Vamos lá, gente. gente. Continuando, então. Eu Então, falo isso pra você, hein? Vamos lá. Ah, você Então, também. a gente está falando sobre a questão da bioacumulação, né? Que é esse processo aí que o corpo absorve, né? E retém substâncias tóxicas que podem causar problemas em vários sistemas, né? Então, Professora, fala, Isaac. um gás monóxido de carbono seria um tipo de um elemento que é... Ih, meu Deus, buguei também aqui. De bioacumulação, Isso. na verdade, ele não vai tornar uma doença crônica, né? Você vai ter uma doença aguda com monóxido de carbono, tá? Então, ele não é considerado uma bioacumulação. Ah, tá. Bioacumulação, não necessariamente a pessoa vai passar mal na mesma hora que ela tiver contato com aquilo. Tá, Isaac? Não é tipo Por exemplo. aspirar um gás, um gás, por exemplo, que envolva. Caraca, esqueci o nome. Mas não sei se metano, talvez. Que seja tóxico para o organismo e passar mal 1 hora depois. É mais ou menos isso? Ou não? Não, A na verdade a bioacumulação. bioacumulação, ela vai sendo, essa substância ela vai sendo acumulada no corpo e vai chegar um momento que ela vai começar, ela vai aparecer, ela causa na verdade uma doença crônica, não aguda, tá? Que é o caso, por exemplo, de mercúrio, tá? De acabar comendo mercúrio ou inalando mercúrio em mineração de ouro, tá? Então, na mineração de ouro, para separar o ouro das outras substâncias que eu tenho lá na mineração, o pessoal usa mercúrio, tá? E então, quem faz lá a separação, né, do ouro dos demais metais lá que são encontrados na mineração, usam mercúrio. Então, essas pessoas, elas inalam o mercúrio, porque se usa fogo para separar, né, para juntar ali as partículas de ouro, e também esse mercúrio acaba indo para a água, porque se lava, né, aquele líquido ali todo, que está com areia, está com outros metais junto com o ouro, tá? E esse mercúrio, ele acaba caindo na água, né, do rio, do rio, lógico, porque não tem ouro no mar. E os peixes acabam comendo, as algas absorvem o plâncton, né, acaba absorvendo esse mercúrio, os peixes comem aquela planta, né, comem a alga, comem as plantas ou comem o zooplâncton,
e outro animal vai lá e come aquele peixe e vai, e isso vai passando ao longo da cadeia alimentar, tá? Então, quanto mais alto na cadeia alimentar, mais contaminado o animal vai estar. No caso, o homem é quase o final do topo da cadeia aí. E o mercúrio, ele vai se acumular, gente, ele também tem uma característica lipossolúvel, então ele também vai ser acumulado no tecido adiposo. Então, a pessoa... Professora, a gente viu uma coisa parecida que aí em cadeia alimentar, assim, mas era com... Gente, negócio de luminescência de BO2. Não tinha, gente. Ah, Sim. sim, era uma alga que causava Era um uma alga. fenômeno lá da maré vermelha. Da maré vermelha, isso. Sim. Não lembro sim. o nome agora. Da... Acho que são dinoflageladas. Dinoflagelados. No caso, né, o mercúrio, ele vai se acumular no tecido adiposo, tá? Mas principalmente ele vai se acumular na bainha de mielina do tecido nervoso. Então, a pessoa que tem esse contato com mineração de ouro, costuma, na vida idosa, tá, desenvolver, por exemplo, Parkinson. E o Parkinson não é genético nesse caso. O Parkinson é químico. Por causa justamente que o mercúrio, né, ocupou ali, igual a gente viu na respiração celular que o gás carbônico, né, o cianeto vai lá e ocupa o lugar do oxigênio. Ele ocupou aquela gordura e a pessoa começa a ter problemas de tremedeira e de outras coisas relacionadas ao acúmulo de mercúrio, tá? Outra coisa também, né, outro metal pesado, e vários metais pesados, não só o mercúrio, cádmio, zinco, nióbio, todos esses metais pesados aí, eles podem causar problemas, tá? E eles vão se acumular no sistema do corpo, né, num tipo de tecido e pode causar problemas em algum sistema, tá? Outra coisa que também pode causar problemas são os agrotóxicos, porque tem alguns agrotóxicos, né, no caso, como a pergunta fala aí do DDT, que foi largamente usado como inseticida, né? Ele também é lipossolúvel. Então, uma coisa para a gente resolver, por exemplo, essa questão, que a gente pensa assim, aonde que cada substância vai se acumular no corpo, né? Então, no caso do texto aí, ele está falando sobre bioacumulação e falando sobre DDT. O DDT, a última linha aqui a gente vê, apresenta alta toxicidade e característica lipossolúvel. Então, quando a gente pensa em lipossolúvel, em qual tecido que essa substância aqui vai estar se acumulando no corpo do ser humano, ou no corpo do peixe, ou no corpo da ave, ou no corpo lá da onça, de quem quer que seja? No adiposo? No adiposo, sim. Então, né, a pergunta é sobre a acumulação de substâncias no corpo de animais vertebrados, né? E nas características de cada composto, se pode encontrar o DDT descrito no texto em quantidade em qual tipo de tecido? No tecido adiposo, tá? Se eu falasse, por exemplo, se a pergunta fosse sobre uma outra substância e eu dissesse lá que se acumula, é uma substância que se atrai pelo cálcio, ou que ocupa o lugar do cálcio no organismo. Aonde que será? Em qual tecido aqui que eu ia encontrar, gente? No ósseo. É no No ósseo? ósseo. No ósseo, tá? Então, dependendo da composição química de cada composto desse, tá? Ele vai se acumular num tecido do corpo, tá? Os lipossolúveis vão se acumular primeiramente no tecido adiposo, tá? E depois ele pode ir para algum outro órgão do corpo, ou algum outro sistema que seja mais rico em tecido adiposo. Como é o caso lá do mercúrio, que ele vai se acumular também, ele vai se acumular no tecido adiposo e ele vai atingir principalmente o sistema nervoso, tá? Deu para entender isso, gente? Ou ficou confuso essa questão da bioacumulação? Tranquilo? Deu para entender. Uhum. Tá. Só é confuso identificar certinho onde que vai para cada... como é que a gente vai saber se é tecido ósseo, pouso e tal, mas isso aí a gente vai lidando. Sim, isso vai estar escrito, Bruna, na questão. A questão vai estar te perguntando isso. Ela vai contar lá a historinha, provavelmente, de qual substância que ela está falando, e pelas características a gente vai identificar. Igual aqui, a característica lipossolúvel, a gente pensa em tecido adiposo, tá? Se ele colocar que ele tem lá uma afinidade por cálcio, eu vou achar no tecido ósseo, tá? Ele tem uma afinidade lá por hemácias. Aonde que vai estar se a substância tiver uma afinidade pelas hemácias, gente? Sanguíneo. Sanguíneo, tá? Então, tudo bem, gente? Podemos continuar? Aham. Então, vamos Sim. lá. Podemos. Então, aqui... Opa! Ih, acho que travalicou o negócio aqui. Então, tecido adiposo. Vamos lá. Tecido sanguíneo. Então, o grupo aí fez sobre tecido sanguíneo, também está afiado, né? Afiado no negócio aí, mas vamos fazer essa nossa revisão. Então, o tecido sanguíneo, ele é composto aí, gente, de 4 partes, basicamente, né? Na verdade, são 2, que são os elementos figurados e o plasma,
né? E os elementos figurados estão divididos em 3 partes. As células que a gente chama de hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, que são as células que eu vou ter em maior quantidade no tecido sanguíneo, que são as células responsáveis pela distribuição dos gases, né? Pelo transporte dos gases aí para os tecidos, de oxigênio e gás carbônico. Então, as hemácias vão estar levando o oxigênio e levando embora o gás carbônico, e as hemácias também estão ligadas aí à questão da anemia, né? Então, quando eu estou com as hemácias, a taxa de hemácias ou eritrócitos ou glóbulos vermelhos baixos, eu posso ter anemia. Essas anemias, elas vão ser de diferentes tipos, tá? Então, eu posso ter anemia por falta de hemácia, eu posso ter anemia porque essa hemácia não está redondinha, tá? Ela está em forma de faca, que é o caso lá, em forma de foice, que é o caso da anemia falciforme. Eu posso ter anemia porque essa hemácia ela está pequenininha demais, ou porque ela está grande demais, ou porque ela está muito vermelha não, ou porque ela está pouco vermelha. Muito vermelha ela está normal, tá? Então, as hemácias elas podem ter esses outros 2 nomes aí que a gente pode encontrar nas questões e nos livros: eritrócitos e glóbulos vermelhos, tá? Outra parte do tecido sanguíneo são os leucócitos ou glóbulos brancos, que são formados aí, os leucócitos têm uma diversidade de células, né? Então, a gente tem monócito, a gente tem eosinófilo, a gente tem macrófago, tem um monte de outros, né? De outros tipos aí de células sanguíneas, né? E né, eu tenho neutrófilo, linfócito, basófilo, eosinófilo e monócito, tá? E essas células vão ser responsáveis pela defesa do corpo e pela manutenção também aí do corpo relacionada à excreção, à absorção de substâncias, tá? As plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea, tá? E o plasma, que é a segunda parte do tecido sanguíneo, que é rico em água e que é onde todos esses elementos figurados estão, né, lá vivendo e sendo transportados, tá? O tecido sanguíneo, ele apresenta a falta de equilíbrio, né, o desequilíbrio aí do tecido sanguíneo gera algumas doenças, né? Então, as anemias, elas estão relacionadas aos glóbulos vermelhos, basicamente, tá? Então, quando eu estou anêmico ou possuo algum tipo de anemia, né, anemia falciforme, anemia por macro, por micro, eu estou relacionando isso a hemácias, tá? Então, quando a gente ouve anemia, se a gente tiver uma questão lá, a anemia está ligado a qual elemento figurado do tecido sanguíneo? Está ligado às hemácias, tá? Lembrando que as hemácias não têm núcleo, né? Então, elas têm uma vida curta e elas também não se reproduzem. Já as chamadas leucemias estão ligadas a desequilíbrios, né, dos leucócitos, ou também, né, chamados de glóbulos brancos. A hemofilia está ligada a problemas com as plaquetas. Então, a pessoa tem problemas em coagulação sanguínea, tá? A hemofilia é uma doença genética, tá? Que acomete principalmente os homens, tá? Mulheres, é muito raro, tá? A gente encontrar uma mulher portadora de hemofilia, tá? Mas portadora de hemofilia que precisa de receber plaquetas para poder sobreviver, tá? Nós mulheres podemos ter o gene recessivo da hemofilia, mas a gente não desenvolve a hemofilia. Ô, Isaac? Essas doenças estão no nosso livro também? Eu acho que não. Isso aqui é realmente assim, porque isso é cobrado em questões, tá? Tem questões de vestibulares aí que tem essa cobrança dessas doenças, tá? Eu acho que a hemofilia nem tem no livro, mas é uma coisa importante porque sempre tem questão de PISME, de fases, de Enem, de vestibular, principalmente de São Paulo lá, que fala de hemofilia em algum momento, tá? Nos últimos 5 anos sempre tem alguma questão com hemofilia. Tudo bem, Isaac? Uhum. A hemofilia, então, é isso, gente. A hemofilia é uma doença que vai se manifestar nos homens, tá? As mulheres podem ter o gene recessivo, mas é muito raro uma mulher desenvolver hemofilia, até porque a gente menstrua. Então, a pessoa, né, a mulher na primeira menstruação, ela ia morrer por falta de coagulação sanguínea,
tá? Comumente, os hemofílicos, eles precisam receber doação de plaquetas e a pessoa tem que ter uma série de cuidados para não sofrer um acidente nem se cortar em casa, tá? Então, comumente, quem é hemofílico tem problemas ao fazer barba, ao cortar unha, porque não pode sangrar, gente. Senão a pessoa morre, né? O sangue vaza, sai todo do corpinho até a pessoa Professora. morrer. A pessoa entrar em... Aí, Fala. a hemofilia, ela tá relacionada a diabetes também, ou não? Não, não. Na verdade, a diabetes, Bruna, ela causa uma desregulação nas plaquetas, tá? Mas ela não tá ligada à hemofilia. Hemofilia e diabético são duas coisas diferentes. A pessoa hemofílica, ela pode até desenvolver a diabetes em algum momento, tá? Mas a hemofilia é uma doença genética. O homem nasce, né? O homem que eu digo, os XY, vão nascer realmente com a hemofilia, tá? Uma outra coisa Entendi. importante... Oi? Entendi. Entendeu? Uma outra coisa importante é que o plasma, né, ele é muito usado no caso de queimadura, né? Aquele pessoal lá que teve, por exemplo, 30% do corpo queimado, 50% do corpo queimado. Então, um dos tratamentos e uma das coisas importantes aí é a transfusão de plasma, porque a pessoa está desidratada, então eu preciso hidratá-la. Então, eu preciso injetar plasma na pessoa, tá? E também existem alguns tratamentos, né, que se usa a questão do sangue, né, para poder melhorar, por exemplo, o rendimento de atleta, tá? Que é como se fosse um doping, tá? Quem já acompanhou aí Copa do Mundo, vocês lembram dessas coisas, né? Olimpíadas, que tem a história de doping. Quem é mais ligado a esporte aí conhece coisas de doping. Já ouviu falar de doping, sim? Aham. Eu já ouvi falar de doping não por campeonato, mas por série, sabe? Sempre aparecia algum aluno de algum esporte que usava doping para bater recorde, para superar o próprio limite, essas coisas. Sim. Então, A Rússia, né, foi a a maior Rússia adora um polêmica doping. que eu já vi. Então, existe um tipo de doping, gente, que a gente não toma, né? Que o atleta lá não toma hormônio, ou algum remédio, ou algum estimulante, tá? Esse doping, ele é feito tirando sangue, tá? E injetando de novo no corpo do atleta, em alguma parte do corpo do atleta, tá? Então, se tira sangue, sangue venoso, tá? Para aumentar a quantidade ali de hemácia naquele local, tá? Então, se tira sangue e se injeta de novo, tá? Então, se tira sangue arterial, então vai pegar a artéria aqui do braço, vai tirar sangue, que está rico em oxigênio, e vai injetar, por exemplo, no músculo da perna de um corredor, tá? Isso é chamado de um doping Será que sanguíneo. dói? Dói. É uma agulha, né? Não, tá, mas só que eu tenho lugares que a agulha dói mais. Nossa, me deve doer muito. Ui. Esse doping, né, foi inventado aí por Rússia e Alemanha, tá? Porque esse doping, você não consegue ver nos testes químicos se o atleta fez esse doping de fazer essa retirada de sangue arterial e injetar o sangue no músculo, tá? Existem até um tratamento aí, a mãe ou a avó de vocês já devem ter comentado, elas devem saber também, que é a história da hemoterapia, tá? Esse doping é baseado nessa teoria da hemoterapia, tá? Então, acontece isso. Por que tira sangue arterial e injeta no músculo? Para aumentar a quantidade de hemácia ali. A gente sabe que as hemácias carregam gases, transportam gases. Então, o que se espera é que o atleta tenha um melhor rendimento porque vai estar chegando mais oxigênio ali para aquela musculatura, para aquelas células. Deu para entender Aí, isso, consequentemente, gente? vai dar menos cãibra, essas coisas, né? Sim, dá menos cãibra, reduz cãibra. Então, é um doping, né, que a gente chama de doping sanguíneo. E ele não é identificado. Lógico que isso não é uma prática correta dentro do esporte, tá, gente? Mas a galera usa esses negócios, às vezes, para aumentar o rendimento. Mas eu acho que hoje, né, tem uma supervisão, por exemplo, na Olimpíada, em alguns esportes, que impedem o uso disso. Porque o outro atleta não fez isso, né, vai ser prejudicado, tá? Então, deu para entender essa questão desse doping sanguíneo, gente? Sim? Uhum. Sim. Tá. Sim, é bizarro. É bizarro. Concordo. Então, vamos lá para a questão, né? Então, é uma questão sobre os eritrócitos aí.
Então, vamos lá. Os eritrócitos, hemácios ou glóbulos vermelhos, que são os nomes aí que a gente pode encontrar, são as células que estão em maior quantidade no sangue de um homem saudável. Essas células têm características únicas, né? São anucleadas, ricas em um pigmento vermelho chamado hemoglobina. Taxas baixas de eritrócitos ou deficiência na molécula de hemoglobina podem levar a anemias e outras complicações. Marca alternativa que apresenta onde essas células são produzidas em um tecido epitelial no corpo humano, o órgão que elas são destruídas e o gás transportado por elas para a geração de energia. Eu acho que esse tecido epitelial aí, eu escrevi alguma coisa torta aqui, mas tudo bem. Aonde o sangue é produzido, gente? Aonde as hemácias são Eu creio que na produzidas? medula óssea. Medula. Na medula óssea. Aonde que elas são destruídas? Aí já tá bom. Destruídas? Quando elas perdem a função delas lá, que chega mais ou menos a Eu acho No que é no fígado? baço. Eu Oi? não lembro. É no Eu acho que baço. É no baço baço. ou é no baço? É no É porque baço. eu Então é a letra I. acho que é porque o fígado tem cara de ser bonzinho. Eu não faria isso com minha hemácia. O fígado tem cara de ser bonzinho. E que Eu gás que costumo elas dizer que transportam fígado para é o geração mais de importante. energia, gente? Oxigênio. 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 Então a resposta correta é letra E E. Se tivesse essa questão na prova, estava ok ou estava difícil? Eu ia errar no baço. Eu também. Então, o órgão Eu que juro vai que eu destruir aí foquei as no hemácias é o porque ele é baço, tá, gente? diferentão. Não é o fígado. Uhum. O Isaac, o fígado tem cara de bonzinho. O fígado que é Porque o bonzinho fígado é ótimo. ajuda na digestão. Aí ele já é bonzinho. O baço a gente nunca quase fala sobre ele. É raro falar sobre o baço. O baço é o cérebro do sistema imune, É menino. tipo proibido. Eu costumo proibido, igual dizer que Voldemort. o fígado ele é top. Tio Primeiro Valval. porque ele se regenera. Segundo porque ele filtra o sangue. Aí terceiro porque ele vai eliminar a toxina da gente. Então, tipo assim, ele é perfeito. Quem dera se todos os órgãos fossem que nem o fígado. Se regenerasse O sozinho. fígado é maravilhoso. Gente, mas o cérebro, né? Aí você tá falando minha língua, né? Porque o cérebro, ele é o cérebro. Então vamos Entendeu? pro tecido nervoso, nervoso. meninos. Tecido nervoso. Vamos. Então vamos lá. Tecido nervoso, a gente sabe que o tecido nervoso é composto aí por dois tipos de células principais, que são os neurônios, que têm a função da transmissão, né, das informações nervosas, e as células da glia, que são responsáveis pelo suporte e pela nutrição dos neurônios. Sim? Sabemos também que existe um sistema nervoso central e um periférico, né? Então, o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal, e o periférico, todos os nervos que estão distribuídos nos nossos membros, tá? E no restante do corpo, que não é o cérebro e a medula espinhal. Tecido nervoso tem origem ectodérmica, né? Então, vem lá do folheto da ectoderma. A bainha de mielina, que é uma parte aí, né, lá do sistema nervoso, que é extremamente importante dos neurônios, né, que é onde é rico em gordura, né, a parte do neurônio rica em gordura. A bainha de mielina tem uma função de de fazer isolamento elétrico e também aumentar a velocidade de propagação do impulso nervoso, né, ao longo aí Professora, do rabinho do neurônio. Fala, Lívia. eu faço a associação de que o nosso cérebro ele é o banco de dados e que a bainha de mielina ela são os fiozinhos que ligam alguma outra coisa no banco de dados para ele carregar as informações, transportar as informações. Sim, a bainha de mielina, né, ela recobre esses fios, vamos colocar assim, né, A Lívia? comparação tá Exatamente. melhor que a do camburão. Tá melhor do que a do camburão. A bainha de mielina, gente, quando a gente olha um fio, né, um fio, igual o fio aqui, né? Então, aqui dentro, né, aquela parte metálica do fio aqui é o axônio, né, que é esse prolongamento aí. E a bainha de mielina é como se fosse essa borracha que tem aqui em volta, que vai fazer justamente o isolamento do axônio, que é Uma fita o fio. isolante. A fita isolante, é como se fosse uma fita isolante. E essa fita isolante, no caso do nosso corpo, ela é rica em gordura. Então, por isso que a molécula lá de mercúrio vai se acumular nessa bainha de mielina, porque ela gosta de tecido adiposo, e vai começar a dar problema na transmissão do impulso nervoso. Falando lá da questão da bioacumulação, tá? Uhum. Puxando, né, que é uma ligação que uma coisa tem com a outra.
O tecido nervoso, né, é responsável aí pelo impulso nervoso e, além disso, né, no tecido nervoso a gente também vai encontrar neurotransmissores, que às vezes esses neurônios, né, não vão conseguir se ligar um com o outro em alguns momentos, então ele vai fazer como se eu tivesse um ímã, né? Então, esses neurotransmissores vão ser substâncias que vão levar coisas dessa ponta para essa ponta sem essas duas pontas estarem ligadas, tá? Que é uma coisa também importante aí da gente ver sobre o sistema nervoso, tá? A questão dos neurotransmissores, aonde eu tenho lá a bomba de sódio e potássio que a gente viu lá em transporte ativo e passivo, tá? Deixa eu pensar uma outra coisa aqui que a gente precisa ver de tecido nervoso. Os neurotransmissores é por causa deles que acontece a sinapse, né? Sim, é onde vai acontecer a sinapse, a troca das informações. Então, os exercícios, para a gente não ficar muito tarde, para nós almoçarmos e a mãe não brigar que a professora de biologia segura todo mundo aqui sexta-feira. Com relação às células nervosas, é correto afirmar. Então, aí eu tirei o texto grande que tinha em cima para a gente poder ganhar tempo. Então, nos vertebrados, além dos neurônios, o sistema nervoso é constituído por células glias, cuja função é dar sustentação aos neurônios. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo, certinho. né? Vamos ler as outras para ver se tem alguma coisa que tá certo ou tá errado. Os dendritos são prolongamentos dos neurônios, cuja função é transmitir para outras células os impulsos nervosos reproduzidos pelo corpo celular. O que os dendritos fazem, gente? Eles transmitem Eles mesmo? captam. Eles Não, captam. eles captam É os como se eles impulsos. fossem as anteninhas. Aí o axônio é o que fica dentro do fio e a bainha de melina é o que é a fita isolante. Vocês sabem que vocês não podem falar mais nada das minhas carinhas, né? Tudo bem. Vamos lá. Os axônios são genericamente chamados de fibras celulares, cuja função é conectar os corpos celulares. Não tem conexão de corpo celular. Não. Ele é Não tem responsável por conexão. transmitir o impulso nervoso. Gente, mas esses meninos estão ótimos, estudaram tudo. O impulso nervoso Tá ou sinapse vendo? nervosa é transmitido de um neurônio para o outro com auxílio de mediadores químicos. Não. Não, são os Não. neurotransmissores, né? Exatamente. Então, a letra correta é letra... Ah. Ah, já. Muito bem. Vamos lá para a nossa segunda questão. O sistema nervoso possui 3 componentes básicos: encéfalo, medula e nervos. Esses últimos fazem a ligação das outras duas estruturas com as diversas partes do corpo. Se desfiarmos um desses nervos, veremos que são constituídos de estruturas cilíndricas, muito finas, denominadas axônios, prolongamento dos neurônios. Os outros 2 componentes estruturais dos neurônios são... Quem são os outros 2 componentes aí dos neurônios, gente? Corpo celular e os Corpo dendritos. celular e dendritos. Letra? Os componentes principais, né, professor? Sim. Muito bem, gente. Essa turma está ótima. Todo mundo tirou uma nota boa na Esse nervoso é Maravilhoso. S. Quando você estuda, não tem como esquecer. Meninos tem. e meninas. Tem, eu sou a Vamos lá. prova. Dúvidas, questões, perguntas? Vamos lá. Agora esse é o momento. Agora é o momento. Professora, na nossa prova vai ser uma questão para cada tecido? Na verdade, tem 2 questões de sangue. Do AS, Entendi. tá? Da outro provão lá. Então, quantas questões, professor? Tá padronizado com 10 ou não? Não, a AS, não, eu acho que a prova trimestral é 10 questões, mas a AS da semana que vem são 5. É que são 5 de Bio 1 e 5 de Bio 2. Acho isso então um é 10 absurdo, realmente. mas 5 tudo minhas, bem. 5 questões minhas e 5 da Bianca. Entendi. Sim? Mas, professora, Fala, na não. prova trimestral vai ter 10 questões de Bio 1 e 10 de Bio 2? Sim, eu acho que sim. Ah, tá bom. Porque Eu acho que quando não. era papel ia ter desse jeito. Deve continuar sendo assim, então. Sim, deve continuar sendo assim mesmo. Tá? Meninos, uma coisa. Vocês tinham levantado a história do soro, lá do cavalo, né? Ah, professora. Fala do cavalo. Plasma, Fazer né, um do comentário. O que acontece? O soro e a vacina, a gente viu uma semana dessa para trás aí que existe uma diferença, né? O soro a gente usa quando a gente está doente, quando a gente teve contato com aquele composto, e a vacina é para a gente se prevenir daquilo,
tá? Então tem uma diferença aí. O soro a gente só usa quando a gente tem contato com uma substância, ou possa ter contato, como é o caso da antirrábica, da vacina do soro, né, antirrábico e antitetânico. E a vacina é pra gente não ter, se a gente tiver contato, a gente não desenvolver A vacina é doença. profilaxia. A vacina é profilaxia, o soro é curativo, né? A gente pode entender o soro aí como um remédio, tá? O que o Butantan, né? O Butantan e o Vital Brasil, na verdade, mais o Vital Brasil tá fazendo. Eu não sei se alguém já ouviu falar do Instituto Vital Brasil, que é lá em Niterói, tá? O Instituto Vital Brasil, ele produz soro antiofídico, tá? E soro antirrábico, alguns soros que são usados aí, principalmente para acidentes com animais peçonhentos, tá? O Vital Brasil é um lugar bem legal, lá tem um monte de serpente na parte de visitação. E o que acontece? Há 150 anos atrás, se desenvolveu essa questão de se usar um outro animal, né, não humano, e usar as células de defesa desse animal para injetar em humanos. Tá? Então, o soro antiofídico, dentro de todos os animais, né, os equinos e os moários, os cavalos e as mulas, são os melhores animais para a produção de plasma, porque são animais enormes, né, gente? Um cavalo pode ter até 300, tem uma média de 200 a 300 toneladas. 200 a 300 toneladas, 200 a 300 quilos. Então, os bichinhos têm 5 litros de... Quando a gente tem aí meio litro de plasma, eles têm 5 litros de plasma, tá? Então, tem bastante, né? Você tem bastante material aí. Então, esse soro que o Vital Brasil está desenvolvendo lá com a questão do Covid, eles pegaram uma proteína, né? Uma proteína lá de reconhecimento dos antígenos e injetaram nos cavalos. Eles injetaram até nos cavalos, não injetaram nas mulinhas que eles têm lá, não. As mulinhas são só para o soro antiofídico. E viram, né, que eles fizeram uma amostra bem pequena, se a gente pensar, por exemplo, só testar em 5 cavalos é uma amostra pequena, tá? E viram que 4 cavalos, os cavalos produziram anticorpos contra essa proteína, tá? Que faz o corpo, o sistema imune, reconhecer o coronavírus, tá? E estão desenvolvendo, purifica isso, né? Purificando isso. E o próximo passo agora é testar em pessoas que estão doentes. Como é que o corpo vai reagir? Se o sistema imune vai se curar, né? Como acontece no soro antiofídico, no antirrábico, no antiescorpiônico, aracnídeo e as outras doenças lá, tá? O trabalho da Argentina, que o pessoal lá da Argentina também está fazendo esse trabalho, só que eles não pegaram a proteína inteira, eles pegaram uma parte da proteína e também injetaram em cavalos lá. Pelo que eu li, eu acho que a Argentina já está mais avançada nessa questão do teste do soro em humanos, tá? Mas é isso. Não, esse soro, né, não é uma vacina, tá? Não é uma profilaxia, é um tratamento contra a doença. Tudo bem, gente? Sim. Tudo good. Sim. Melhor que nada. Tá ótimo, tudo Já que perfeito. os remédios, né? Já que os remédios aí que estão sendo usados não estão dando tanto efeito, né? Às vezes é bem possível que esse soro gere um bom resultado, tá? Como ele já gera aí né? Para a questão da raiva, dos animais peçonhentos, raiva. da antitetânica, né? Da questão do tétano também, né? O tétano não tem só vacina, o tétano também tem soro. Se a gente não tiver vacinado e tiver contato com o tétano, a gente pode tomar soro antitetânico, né? O soro pro tétano. Uma outra coisa, né? Em relação à questão da vacina. Essa semana, a Rússia anunciou aí que a vacina tá pronta, né? Só que a vacina... Sim, que nem tá completado, né? Não. Dentro Eles começaram a testar. Os testes, gente, comumente o que acontece? Tiveram algumas, assim, as vacinas, né? Elas precisam ter uma grande quantidade de testes para ela poder ser realmente aprovada e se ter uma vacinação em massa, né? Na história da descoberta das vacinas, né? A primeira vacina descoberta e testada foi a vacina da varíola, tá? E o inglês lá que descobriu a vacina da varíola, ele observou que as mulheres que trabalhavam nos currais lá em Londres, né, lá na Inglaterra, que ordenhavam vacas e tinham contato com o vírus da varíola, não ficavam doentes, não pegavam varíola, porque elas tinham a mão machucada e as tetas das vacas tinham um tipo, que as vacas também desenvolvem um tipo de varíola bem parecida com a nossa varíola humana,
E como elas tinham contato com aqueles antígenos, elas desenvolveram anticorpos. Então, ele começou a trabalhar com a vacina da varíola, gente, pegando que a varíola ela dá umas feridas na pele e fica um pó. Então, ele pegava aquele pó, fazia um preparado e injetava nas pessoas. E o inventor da vacina da varíola, gente, ele, por um acaso, ele matou o filho dele com a vacina da varíola, porque ele deu uma dose muito grande para uma criança, tá? Então, assim, ele descobriu a vacina da varíola, mas ele perdeu o filho pequeno dele. Então, por isso que a gente precisa desses testes todos, né? Comumente, a gente começa o teste lá dentro do laboratório em células, né? Em cultura de célula, depois a gente passa para o rato, depois a gente passa para o macaco, que é aí, né, a gente está no mesmo nível, né, evolutivo aí, fazemos parte da mesma família, né, dos primatas, e depois esse teste é em humanos, tá? E esse teste em humanos, eles são feitos... Oi? Oi, Isaac. Eu acho tortura com esses bichinhos, sabe? Sim, porque vai que sim. eles morrem. Não é muito Mas legal, a não. questão é que a ordem natural das coisas, a gente tem que testar em alguma coisa. Se tem uma série de discussões aí, mas gente, sobre assim. bem-estar animal, tá? Antigamente, esses testes eram feitos a toque de caixa, vamos colocar assim, tá? Hoje tem uma série de legislações que protegem esses animais. Então, todos esses testes têm que ser feitos em cima de bem-estar animal, né? Igual no caso lá dos cavalos e das Pra mulas. evitar dor e tudo mais, né? Dos cavalos e das mulas que são usados para produção de soro, tá? Depois que eles chegam a uma fase da vida deles lá que o sistema imune deles não reage mais o suficiente para produzir a quantidade de soro que é necessária, esses animais não são simplesmente mortos, tá? Tanto o Butantan quanto o Vital Brasil cuida desses animais até eles morrerem. Ou doam para alguém que queira um cavalo ou uma mulinha em casa, tá? Como se doa cachorro também, né? Tem alguns testes, principalmente para remédio de pet, remédio de gato, cachorro, que são testados nos próprios animais. E esses animais depois eles são doados também, para quem queira, tá? Na Rural lá do Rio tem um projeto que usa beagles para desenvolvimento de produtos para pele, de remédios de pele. Então os animais eles moram um tempo lá no laboratório e depois que eles chegam numa fase lá que já não dá mais para usar, né? Mas isso tem um tempo, acho que são 4 ou 5 anos, eles são doados. Então tem jeito de pegar um beagle lá e levar para casa, tá? Lógico, gente, que eles doam os beagles que podem ir para casa. Beagles que podem estar contaminados com alguma coisa que pode fazer mal para você não vai. Assim como os cavalos e as mulas lá, tá? Mas esses animais são bem tratados hoje, eles não são, tipo, mortos. Assim como esses macaquinhos, tá? Eles não são mortos, tá? E hoje se faz testes em bem menos macacos que fazia antigamente. Assim, já não usa mais um laboratório enorme cheio de macacos. São poucos. Fala, Lívia. Eu tinha lido uma reportagem que tava falando assim, como é que o primeiro cirurgião ele surgiu? Ele surgiu porque ele abriu uma pessoa e ele queria saber o que tinha lá dentro, né? Então tem que ter alguma coisa para iniciar. Provavelmente no futuro a gente não vai precisar fazer essas coisas com os animais, mas hoje em dia, pra gente encontrar uma cura ou algo do tipo, a gente precisa deles. Sim, a gente ainda precisa de um modelo animal, tá, gente? Sim, e não é que a gente está expondo ele a sofrimento, porque na maioria das vezes os institutos e tudo mais, eles cuidam para eles não sentirem dor, eles não sofrerem e tudo mais. Então isso é muito legal. Até você me lembrou de um filme que eu já vi, que chamou O Físico, que fala dessa história que numa época era proibido abrir pessoas. A medicina não abria pessoas para estudar as pessoas. E o cara lá do filme abre as pessoas. Chama O Físico. Procurem esse filme. Eu acho que tem no Netflix ou tem no YouTube da vida. O Físico. Vocês vão gostar a anatomia, desse filme. Ela surgiu com realismo, gente, ou não? Tô viajando. Oi, Bruna. Foi depois ou foi realismo ou iluminismo, não lembro. Ai, meu Deus. A medicina em si, a anatomia, o estudo da anatomia, ela surgiu depois da Idade Média. Eu não tô lembrando se é a Idade Moderna, realismo ou iluminismo, mas eu não lembro. Mas é legal que essa história, as pessoas nesse filme, né, antigamente elas não se formavam em medicina, elas se formavam em física. Tá? Então a física aí pra Bruna ficar feliz e o Davi veio antes da medicina. Assistam o filme que vocês vão gostar, gente.